Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Eu Posso e eu me chamo Erika Fagundes. Hoje o nosso assunto ele vai tratar um pouquinho sobre a ansiedade, porque eu acredito que esse é um assunto muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo. Não sei se vocês têm acompanhado de repente nas redes sociais ou até mesmo a mídia, né? O pessoal está comentando bastante que no Brasil a gente está com uma crise muito grande, né, em relação à pandemia, não só no Brasil como um todo, mas principalmente aqui o nosso estado, o estado que eu moro, né, que é o Rio Grande do Sul. O nosso estado tem passado por umas situações muito difíceis, quase que como uma calamidade, né, na parte da saúde. Então a gente tem vivido momentos muito difíceis, né, relacionado à pandemia, e com certeza isso tem um peso sobre a nossa vida, né, sobre as nossas emoções, porque não é só a questão da saúde pública, por mais que não afete diretamente a gente, por mais que seja algo que talvez não impacte você diretamente, que não tenha impactado um familiar seu, mas esse é um momento muito delicado que a gente está vivendo. A gente sabe que as coisas também estão, né, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas perderam seus empregos em função dessa situação e, né, dos estabelecimentos estarem fechados. Então é uma situação que tem se agravado, né, que se agravou nas últimas semanas e realmente são coisas que acabam, né, acontecendo externamente, mas que acabam afetando a nossa, né, o nosso interno. E por que eu falei da ansiedade? Eu resolvi trazer esse vídeo hoje pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu até me ausentei algumas semanas do canal, praticamente um mês aí sem nada de publicações. Peço desculpa para vocês até, porque o objetivo do canal é realmente esse, sabe? É compartilhar as nossas experiências, é a gente poder compartilhar coisas, eu com vocês e vocês comigo, para que a gente consiga lidar com essas situações, consiga lidar com essas coisas que têm acontecido na nossa vida, né, e fortalecer um ao outro através das nossas experiências, porque provavelmente vocês já passaram por situações que eu não passei e o contrário também, então vocês vão estar abençoando a minha vida, vão estar me edificando, me ajudando a passar por essa situação e eu também vou acabar ajudando vocês em algum momento, né? Então eu quero até começar falando sobre isso um pouquinho, né, bem rapidinho, que é sobre essa questão da ansiedade. Eu acabei me afastando, eu até compartilhei já um outro vídeo com vocês falando da mudança dos hábitos, mais precisamente, onde eu contei a minha história com relação a esse problema que eu tive, que era a questão da labirintite. Ele não é um problema, né, assim, uma doença grave, mas é algo que a gente vai ter que aprender a conviver. Quando você tem aquela crise da labirintite, você passa por momentos muito difíceis. Então eu vivi nas últimas semanas essa crise, eu tive que voltar a tomar medicação, eu tive que controlar a minha alimentação, os meus hábitos de novo, eu comecei a repensar muitas coisas, porque isso é algo que eu achei que eu estava controlado, mas na verdade ele voltou a me afetar agora nas últimas semanas, né? Então por conta disso eu me ausentei, eu tive muitas dificuldades em relação a isso, afetou também o meu trabalho, e eu tive que, né, voltar e repensar tudo que eu estava vivendo nesse momento e encontrar alternativas de novo para poder controlar isso, né? E isso ocorre em função da mente, né? Uma questão assim da nossa mente, são múltiplas situações que você está vivendo naquele momento e que você não está conseguindo se controlar e acaba desencadeando essa crise de labirintite. Como eu achava que eu estava com isso controlado, que eu não ia mais passar por isso, eu acabei, né, não estava tomando medicação, agora eu tive que voltar a tomar medicação para controlar, porque até que passe todo aquele período da crise demora um pouco. Mas isso é algo que hoje já está estabilizando de novo, né, já estou me sentindo bem melhor, não tenho mais aquelas tonturas, enfim, né, aquelas situações ali adversas que ocorrem em função da labirintite. Então, eu comecei a meditar mais também na palavra, eu comecei a buscar mais em Deus esse fortalecimento, não só o fortalecimento do corpo, né, mas esse fortalecimento principalmente da nossa mente, porque às vezes a gente acha que a gente tá bem, só que quando a gente tá passando por alguma situação, naquele momento, a gente não percebe, né, por mais que você coloque aquela vista, aquela casca, né, ou aquela capa, né, de Mulher Maravilha, de super-herói, que você acha que você consegue tudo, que você vai passar por tudo e nada vai te afetar. Muito pelo contrário, o inconsciente da gente acaba armazenando essas memórias, essas situações, e aí é que a gente começa a ver realmente se a gente conseguiu ou não, né, a partir de algumas coisas que acontecem.
Que nem hoje eu tenho esse entendimento que tudo acontece primeiro na mente da gente, e se a gente não tá bem na nossa mente, como consequência o nosso corpo, ele vai refletir em algum momento, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu achava que eu estava bem, que eu estava me controlando, só que na verdade ele acabou refletindo isso no meu corpo, sabe? No meu corpo físico, que foi as tonturas, que foram, né? Enfim, coisas que acontecem quando você está passando por uma crise de labirintite. Então, eu resolvi trazer essa palavra nesse momento para vocês compartilhar essa minha experiência e através disso, né, poder ajudar outras pessoas. Então, eu quero compartilhar primeiro com vocês uma passagem que está aqui em Filipenses, no capítulo 4, e é o versículo 6 e 7, que ele diz assim: Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, por que eu trouxe essa passagem para vocês nesse vídeo, né? Vou fazer um pouco diferente dos outros vídeos. Porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que as coisas estão indo bem e a gente acaba sendo surpreendido, né, por alguma situação e que a gente acaba, né, vendo o quão vulnerável a gente é. Eu acho que a pandemia tem trazido muito isso, esse momento de reflexão, e tem trazido também essas questões para que a gente olhe o nosso eu interno e reveja, né, reflita muitas coisas da forma que a gente estava vivendo, como a gente estava levando, como que a gente estava encarando a nossa vida. Então, graças a Deus, esse período que eu me ausentei não foi por questões dessa doença aí, mas foi por questões de uma outra, né, doença, enfim, que eu acabo, né, que eu já passei, que agora eu tornei a passar de novo, né, que foi essa questão da labirintite, como eu citei para vocês. Mas por que eu trouxe essa passagem que fala sobre a ansiedade? Porque muitas vezes a gente acaba ficando ansioso. Você fica ansioso, principalmente nesse momento, você fica ansioso porque o futuro é incerto, porque o seu trabalho amanhã talvez você não tenha mais certeza disso, são momentos que a gente acaba vivendo. Várias coisas acabaram trazendo essas preocupações para dentro da gente, para dentro de mim, mais precisamente, como eu estou citando como exemplo aqui para vocês. Então a gente acha muitas vezes que a gente está controlando tudo, que a gente está, nossa, né, sou super-herói, não está acontecendo nada, mas na verdade a gente acaba passando por isso, né, o nosso corpo não reflete no primeiro momento, mas depois a gente acaba passando por situações que você começa a pensar, ah, poxa, né, mas isso aqui não tá legal. Então foi isso que aconteceu comigo, né, eu, por N situações, família, trabalho, a situação no geral, eu acabei achando que eu estava muito bem, que eu estava reagindo muito bem, quando um certo dia eu acabei tendo essa crise de labirintite, né? Então, como eu já tive uma vez, eu consegui identificar mais rapidamente que era isso. Eu tive que mudar tudo, né? Aquilo me deu um pouco de mais ansiedade ainda naquele momento, porque fiquei pensando, poxa, tô passando por isso de novo, né? Porque eu achava que eu tava bem, que eu tava me controlando, que eu tava conseguindo, né, tirar um pouco essas ansiedades, né, tirar, como é que eu vou dizer pra vocês, que na verdade, a gente acha que a gente tá lidando bem com a situação, só que a gente não tá lidando bem, e cada pessoa é de um jeito, cada pessoa passa por uma situação e reage de uma forma. Então, talvez o que pra mim seja muito difícil, pra você seja super fácil, e o contrário também é verdadeiro. Então, são várias coisas que acontecem na vida da gente. Então, por que eu trouxe especificamente esses dois versículos, né? Tenho meditado muito neles, porque a gente tem que achar uma forma de extravasar essa ansiedade, de tirar isso que a gente está passando. Então, para mim, o que funciona é eu pegar, entrar no meu quarto, é eu orar, eu falar com Deus, entregar, né, lançar sobre os pés dele esse fardo, essa ansiedade, isso que eu tô vivendo. Cada um vai ter a sua forma, cada um tem a sua fé também. Então, eu quis compartilhar com vocês porque eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus. Só que mesmo assim, tem momentos que a gente, né, que isso não, só você acreditar ou você ter fé não é suficiente. Tem momentos que você vai ter que ter aquela intimidade maior com ele para que você consiga passar por isso. Então, eu estar, né, mais próxima de Deus nesse momento, buscando mais a Ele, pedindo, eu sempre pedi assim em oração que Deus me desse muita sabedoria para lidar com as situações,
Mas hoje eu tenho pedido muito, até meu esposo até falou pra mim, não, faz essa oração, pede pra ele, então te dá a paz, né? Te dá a paz em primeiro lugar, porque a paz é muito importante. Então o mundo pode estar desabando lá fora, pode estar acontecendo várias coisas, mas você estar em paz consigo mesmo não tem preço, sabe? Porque pode ser que tudo ao seu redor esteja indo bem também, que você esteja no auge da sua carreira, que você esteja num momento muito bom em família, no seu casamento, na sua vida profissional, mas se você não tiver paz, você tá com aquela ansiedade ali dentro de você, né? Porque você não consegue encontrar aquele lugar seguro, aquele lugar que você consegue descansar. Então, é mais ou menos por aí. Eu tava vivendo um momento, não que as situações adversas ou as outras áreas da minha vida estivessem ruins, mas eu tava com uma sobrecarga, com uma pressão sobre várias coisas e que eu acabei refletindo nisso. Então eu comecei a me voltar mais para Deus nesse momento, pedindo a Ele essa questão, sabe, da paz. Que eu pudesse lançar sobre Ele a minha ansiedade, que eu pudesse lançar sobre Ele aquilo que eu estava vivendo e que eu pudesse, sabe, ficar mais tranquila em relação a isso. Porque às vezes a gente acha que está conseguindo, que tudo tá indo muito bem e quando a gente vê, a gente é pego de surpresa nessa área. Foi isso que aconteceu. Então eu quis compartilhar com vocês. Situações de estresse, de ansiedade, a gente vai passar. Talvez não tenha, eu acho que um momento assim no mundo inteiro em que as pessoas possam dizer, ah, passamos por uma situação assim. Eu acho que essa é a situação mais difícil que a humanidade tem enfrentado, né? De estresse, de tudo. Mas eu acho assim, é possível a gente passar por isso. A gente sair dessa bem, a gente sair dessa sem, sabe, sem danos maiores, sem sequelas. Então, se você tá passando por alguma situação, entra no seu quarto, fala com Deus. Não precisa, na verdade, nem ser no seu quarto. Fala com Deus onde você estiver. Coloca nas mãos dele isso, sabe? Oh, poxa, Deus, me dá aí sabedoria e paz. Sabedoria para que eu lide com essa situação e paz, para que independente da situação que eu esteja vivendo, independente da situação que eu esteja passando, eu esteja em paz comigo mesma, que eu sei que tem um Deus aí muito grande que cuida de nós em todos os detalhes, que é bom em todo tempo. Então, que você confie que Ele vai ajudar você a passar por essa situação, que Ele vai te dar toda a ajuda necessária, que Ele vai te dar a sabedoria necessária, a paz necessária para que você enfrente essas situações, para que você saia dessa bem e para que você consiga cada vez mais, né, crescer, desenvolver, e tudo serve para que a gente mude a nossa forma de pensar também sobre várias coisas, que a gente dê prioridade para aquilo que realmente é aquilo que não se acaba, sabe? É aquilo que é eterno e que a gente olhe com mais cuidado para dentro de nós, que a gente olhe para nós com outros olhos, com os olhos mais de amor, de compaixão, sabe? Que a gente olhe para o outro também e pense. Às vezes a gente olha para o outro e a gente tem aquele olhar meio julgador, né? Ah, por que que o fulano, olha só, o fulano explodiu, o fulano... Mas a gente tem que ter um pouco mais de empatia também com o outro. Porque se eu não tô sabendo lidar com essa situação comigo mesma, se coloca no lugar do outro, daqui a pouco a situação do outro é muito mais difícil. Daqui a pouco você vai olhar, poxa, olhando assim, mudando um pouquinho, né, o jeito que eu tô olhando, mas assim, ah, meu financeiro tá bem, mas o financeiro do outro tá muito abalado e o outro tá, né, passando por uma situação que ele não tem nem o que comer, não tem nem o que dar pros seus filhos. Então, às vezes a gente acaba julgando o outro, mas a gente não sabe a realidade do outro. Quando a gente passa por essa situação, a gente começa a colocar mais a mão na consciência. Como que eu agiria? De que forma eu agiria? Qual que é a forma sábia para agir nesse momento? Na minha vida, na minha família, a forma sábia para mim fazer com que isso não me prejudique, para que eu consiga manter a minha saúde mental, a saúde das minhas emoções. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu passei por essa situação nas últimas semanas, é uma situação que afeta o emocional da gente, é uma situação que afeta, prejudica você, é uma coisa que você não controla, mas eu aprendi que é possível você mudar os seus hábitos novamente, você mudar a forma que você pensa, você encarar essa situação como algo, né, de aprendizado, para que você não cometa os mesmos erros, para que você, priorize aquilo que tem importância, né, verdadeiramente. Então, se você está passando por algum momento, assim, né, que realmente você está num estágio, assim, que você não sabe mais o que fazer, que você não sabe como lidar com isso. Fala com Deus, entrega nas mãos de Deus, pede para Ele te dar paz e tranquilidade,
Porque como eu li para vocês ali no versículo 7, ele fala que a paz de Deus, ela excede o entendimento. Então, você pode estar passando por um momento de caos, um momento assim que você nunca passou na sua vida. Mas se você tá em Deus, se você colocou a sua ansiedade, sabe, esse problema ali diante dele, pediu para ele resolver para você, pediu para ele te ajudar, né, a passar por isso, a resolver essa situação, né, literalmente um milagre. Você vai conseguir passar com isso, por isso ter êxito, você vai ter essa paz que excede todo o entendimento, porque as pessoas às vezes não entendem. Tá passando por tudo isso e como é que ela tá com um semblante assim de paz, de harmonia, de tranquilidade? É isso. Quando a gente tem esse cuidado de Deus na nossa vida, pode estar passando o que for, você está em paz consigo mesmo, você está em paz com o resto do mundo, você está em paz na sua família. E você, além de estar em paz, você vai produzir a paz no outro, você vai transmitir a paz para o outro, na sua família, no seu ambiente de trabalho, para os seus amigos, você vai conseguir passar isso, porque ela é algo que ela excede, ela transborda, é algo fora do entendimento. Então, o que eu desejo para vocês nesse momento, que vocês também tenham essa paz, que vocês consigam passar por essas situações, né, com Deus na vida de vocês, que Ele abençoe muito a vida de vocês, que Ele derrame muita sabedoria na vida de vocês, muita paz para que vocês consigam ficar bem, que vocês estejam bem, e que vocês consigam cada vez mais passar por isso e ficarem bem, bem com vocês, bem, né, com tudo, com todas as áreas da vida de vocês. Então eu quis compartilhar isso para vocês, espero que tenha ajudado vocês e se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like ali embaixo, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário também se você já passou por alguma situação ou está passando por alguma situação, para que você compartilhe comigo, para que eu também entenda, para que eu também aprenda, porque com certeza eu também vou ser edificada através da experiência de vocês compartilhando. Então, espero que vocês tenham realmente gostado, sabe? Para que a gente consiga ir se ajudando. É um momento delicado que a gente está vivendo, mas a gente vai sair dessa. Você vai sair dessa, eu também vou sair dessa, como eu tenho saído, e cada vez mais a gente vai melhorar e vamos ficar bem, vamos estar bem. Então, que vocês tenham, né, um dia abençoado e que vocês, né, consigam, então, ter essa paz aí que excede todo entendimento. Tá bem? Até mais.